Que tal se a gente entrasse juntos numa casa assombrada? Oi, eu sou Jefferson Samento e a nossa conversa de hoje é sobre uma das melhores histórias de fantasmas de todos os tempos. Uma dessas histórias em que a casa parece ser um personagem à parte. Talvez ela seja inclusive a protagonista da história. Mas o que está por trás de uma casa assombrada? Por que uma casa é assombrada? Talvez todo o medo e angústia e violência vividos naquele lugar ao longo dos anos tenham ficado impregnados nas paredes da casa, transformando aquele lugar numa espécie de portal para o que há de mais obscuro da mente humana. Ou talvez seja só isso, talvez seja apenas a mente humana, a loucura humana. Segura aí 5 segundinhos, apenas 5 segundinhos da vinheta do canal para a gente conversar sobre A Assombração da Casa da Colina de Shirley Jackson. Aproveita esses 5 segundos e já clica aí no joinha, clica aí no gostei do seu vídeo, Jefinho. A gente volta já já, não vai embora não. Oi, não foi embora ainda não, tá aqui ainda, não saiu correndo de medo. Então segura aqui na minha mão e vamos entrar nesse casarão abandonado, nessa casa da colina, perdida lá no alto das montanhas, onde os cômodos parecem mudar de lugar ou aumentar de tamanho, surgirem do nada. Vamos entrar nesse lugar onde as portas se abrem e se fecham sozinhas, sem que isso possa ter sido um trabalho do vento ou da brisa. Vamos conhecer esse lugar onde aparições e inscrições surgem nas paredes e sugerem desvendar o sinistro que está por trás da entrada do que há de mais obscuro na mente humana, do horror, do medo, do maldito. A Shirley Jackson escreveu esse livro e publicou em 1959 e com ele foi finalista do National Book Awards lá nos Estados Unidos, o prêmio nacional americano. Essa história foi adaptada algumas vezes para cinema e televisão e é assim uma das mais importantes nesse quase subgênero de histórias de horror que são as casas assombradas. Considerada uma das melhores histórias de fantasmas de todos os tempos, A Assombração na Casa da Colina é uma dessas histórias que passeiam entre o terror e o horror a bel prazer da interpretação do leitor. Ou talvez essa seja uma interpretação viciada, direcionada pelo que a autora queria que a gente pensasse daquela história. E aqui a gente precisa fazer a nossa pequena primeira pausa para definir exatamente o que é horror e o que é terror. Qual a diferença entre essas duas palavras que são utilizadas pelas pessoas como se tivessem a mesma definição, mas não têm, elas têm conotações diferentes. As histórias de terror são baseadas numa espécie de medo em que você consegue identificar, definir e talvez até combater o elemento primordial que causa esse medo. Por exemplo, as histórias em que um assassino persegue o protagonista, persegue os personagens da história, um assassino que é humano, é de carne e que pode ser morto, combatido, preso, é uma história de terror. Steven Spielberg dirigiu em 1975 o seu filme Tubarão, esse animal carnívoro que fica assombrando, fica assustando, fica aterrorizando essa praia numa ilha fantástica lá nos Estados Unidos. Esse é um filme de terror, como quase todos os filmes em que um animal é um animal assassino atrás dos personagens. Vamos citar um exemplo mais entre a linha do terror e o horror. Imagina que eu estou aqui parado nesse local e um dos livros aqui da minha estante simplesmente cai na minha cabeça, sozinho, do nada. Eles estão bem acomodados ali nas prateleiras, mas um deles salta na minha cabeça. Inicialmente eu vou ter uma espécie de reação de horror, porque esse é um acontecimento inexplicável, não é um acontecimento comum. O livro não salta simplesmente sozinho de uma estante na minha cabeça. Então a minha primeira reação provavelmente vai ser uma reação de horror, porque eu não consigo identificar a fonte daquilo que está me atacando. Eu não consigo ver uma causa, eu não consigo ver algo palpável por trás disso. Só que eu sou um cara curioso e vou investigar o que realmente aconteceu e descubro que existe uma passagem atrás da minha estante e que alguém quis me pregar uma peça e eu acabei sendo assustado, na verdade, por uma fonte identificável. E eu passo de horrorizado para aterrorizado. Ou talvez bem indignado, ou com o que aconteceu.
Outro exemplo de história de terror que as pessoas costumam dizer que são histórias de horror é o primeiro filme da série Sexta-feira 13, em que a gente pode identificar o assassino por trás das mortes, que é a mãe do Jason. Acho que a essa altura do campeonato todo mundo conhece essa história e isso não deve ser um spoiler. A mãe do Jason é um personagem identificável, é um ser humano, ela pode ser combatida, presa ou morta. Esse personagem, ele inicialmente cria uma espécie de reação de horror, porque os personagens não conseguem identificar quem é o assassino. E eles acham que o assassino de verdade é o menino Jason que morreu afogado no lago, no Crystal Lake. Então, inicialmente, o filme é tratado como se fosse uma história de horror, para no final nós entendermos que aquela é uma história de terror, porque o medo tem uma fonte identificável, uma fonte definível, uma fonte que pode ser combatida. Bom, agora vamos complicar um pouco as coisas. Imagina que naquela minha investigação, para poder descobrir o que aconteceu com o livro, por que ele saltou na minha cabeça, eu acabo não descobrindo absolutamente nada. Não existe passagem atrás da estante, não existe nada que explique por que aquele livro que estava perfeitamente acomodado na prateleira simplesmente saltou atrás da minha nuca, na minha cabeça. Vamos complicar mais ainda as coisas. Imagina que eu estou sozinho aqui nessa casa, o que é uma verdade. Eu estou sozinho aqui no meu escritório, na minha biblioteca, e do nada, absolutamente do nada, a porta à minha direita começa a se abrir lentamente. Óbvio, com um rangido terrível, com um rangido realmente tenebroso. As portas estão fechadas, não existe brisa, não existe corrente de ar. E essa porta se abre lentamente, como se alguém realmente tivesse empurrado. Vamos piorar um pouquinho. Quando eu olho para a porta se abrindo lentamente, que pode ter sido o vento, é o meu primeiro pensamento de pessoa lógica, de maniqueísta completo. Meu primeiro pensamento é de que simplesmente uma brisa que eu nunca conheci, que essa casa nunca teve, empurrou a porta para dentro. Talvez ela esteja empenada, mas quando eu olho depressa para essa porta, eu percebo que a maçaneta está se voltando para o lugar. E não teria como essa maçaneta voltar para o lugar se alguém não estivesse do lado de fora, puxando, empurrando, acionando a maçaneta para baixo. Só que não tem ninguém do lado de fora dessa porta. E nesse momento, o inexplicável, aquilo que não pode ser combatido, porque eu não consegui identificar, começa a acionar o meu pânico, o meu medo, o meu horror. Transforma o meu terror inicial no meu horror. Vamos voltar lá para os filmes subsequentes da série Sexta-feira 13, em que já não é mais a mãe do Jason, em que existe toda aquela aura por trás do lago, do menino que morreu ali no lago, das mortes que ocorreram anteriormente. Esse menino tem que estar morto, porque ele está lá embaixo da água há muitos anos. Ele morreu afogado há muitos anos naquele lugar. Então ele simplesmente não pode sair aterrorizando as pessoas. Mas a partir do segundo filme ele passa a horrorizar as pessoas. Ele passa a atacar as pessoas e a reação de medo já não é mais de terror, mas sim de horror por algo sobrenatural, inexplicável e que não pode ser combatido e muito menos vencido simplesmente. Bom, agora que a gente conseguiu identificar e separar os significados das duas palavras, terror como sendo aquele seu medo extremo de alguma coisa que pode ser identificada, de uma fonte que pode ser definida e combatida, não necessariamente vencida, do horror, que é aquele seu medo extremo de uma coisa que não pode ser definida, de uma fonte que você não consegue identificar e não necessariamente você consegue combater, de uma fonte que você não necessariamente consegue vencer. Separadas essas duas palavras, separados esses dois significados, nós voltamos para a Casa da Colina da Shirley Jackson, que decidiu escrever essa história logo depois de ler um artigo da Society for Psychical Research, ou SPR para os íntimos, que é essa fundação criada em 1882 por estudiosos, por cientistas da época que queriam estudar eventos estranhos, acontecimentos que eles consideravam psíquicos ou paranormais. A SPR existe ainda até hoje lá nos Estados Unidos e na Inglaterra e ela é
formada, ela é presidida por estudiosos das mais diversas áreas, pessoas que realmente são formadas e são doutoradas, mestradas nas suas áreas, como psicólogos, psiquiatras, matemáticos, catedráticos de universidades importantes desses dois países, como por exemplo Bernard Carr, da Queen Mary University of London, e Ian Stevenson, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, cientista, considerado um dos maiores estudiosos, infelizmente já morto, da espiritualidade até hoje. Pois logo depois de ler esse artigo da Society of Psychical Research, a Shirley Jackson começou a escrever essa história, porque nesse artigo ela não encontrou uma história comum, ela encontrou alguns relatos científicos de pessoas que realmente acreditavam naquilo que elas estavam documentando. Bom, mas o que esses cientistas, esses estudiosos que escreveram o artigo da SPR estavam de fato estudando? Eles se reuniram nesse local, nessa casa que era considerada assombrada, para poder estudar, identificar e catalogar, colocar num relatório os eventos estranhos que aconteciam ali dentro. E o que a Shirley Jackson tirou desse relatório, desse artigo, foi que eles realmente acreditavam naqueles eventos que aconteciam lá dentro. Os relatórios, eles corroboravam determinados eventos e acontecimentos. A partir daí, ela começou a fazer mais pesquisa sobre casas assombradas, sobre fantasmas. Ela pesquisou nas histórias mais corriqueiras, nas histórias mais rotineiras e comuns do populacho. Ela pegou depoimentos de pessoas que realmente acreditavam ter vivido momentos de horror em determinadas casas, determinados locais. Ela pesquisou em livros e revistas, em periódicos, e começou a procurar uma imagem, uma casa que realmente fosse perfeita para sua história. E localizou essa fotografia de uma casa na Califórnia que era realmente sombria, uma casa no meio das colinas que era realmente estranha, assombrosa. E ela pediu que a mãe dela, Geraldine Jackson, que morava na Califórnia, fizesse algumas pesquisas sobre aquela construção especificamente. E aqui começam as coisas, as coincidências assombrosas da história. A Geraldine Jackson identificou que aquela casa específica que a Shirley Jackson tinha identificado em uma revista, que tinha entendido que era uma excelente construção para sua história, tinha sido construída, na verdade, pelo tataravô da Shirley, que foi um arquiteto famosíssimo em São Francisco. Mas que aquela casa na verdade não existia mais. Ela tinha sido queimada, reduzida a pó e escombros pelos moradores da cidade, assustados e apavorados com o que acontecia, com os eventos que aconteciam dentro daquela casa. A história de A Assombração da Casa da Colina conta como esse professor, estudioso, esse cientista decide provar, decide documentar o sobrenatural, o inexplicável. Então ele envia várias cartas para várias pessoas que de alguma forma, em algum momento ao longo da vida, já tinham experimentado eventos estranhos, eventos inexplicáveis, sobrenaturais. Apenas 2 pessoas respondem a essa carta. Uma delas a nossa protagonista, a Eleonora. A outra pessoa que responde a carta é a Theodora. A Theodora e a Eleonora se juntam ao professor Montague e um quarto personagem, o Luke, herdeiro da casa, herdeiro da família que é dona daquela propriedade, também vai com eles para aquele momento de estudo, para aquele período em que eles vão estudar aqueles eventos estranhos que todos dizem acontecer dentro da Casa da Colina. E todos eles, os 4, vão experienciar esses eventos de fato. Muito embora Shirley Jackson sempre tenha dito que The Haunting of Hill House é uma história de fantasmas, ela na verdade é uma história que habita o fio limite entre o terror e o horror. Entre aquilo que pode ser identificado, documentado cientificamente, daquilo que é inexplicável, daquilo que é sobrenatural. A gente está lidando com uma história de fantasmas que não tem um fantasma de fato. Você não tem uma aparição fantasmagórica específica que defina aquela história, que defina aquilo como uma história do fantasma tal. Talvez a própria casa seja esse personagem, seja essa assombração. A própria casa é essa entidade assombrada, fantasmagórica. E aqui a gente pode começar a identificar que talvez não seja nada disso. Talvez toda a história seja fruto da imaginação louca da personagem Leonora. Sim, ela é uma personagem desequilibrada emocionalmente, desequilibrada psiquicamente. Mas talvez também existam elementos na própria Eleonora, ou poderes latentes na Eleonora,
que podem ter sido potencializados pela casa ao longo da história. A Eleonora, quando era criança, teve esse ataque na própria casa quando ela e a irmã estavam sozinhas em casa e uma chuva de pedras caiu sobre essa casa. E aqui a gente faz aquela pausazinha para lembrar que talvez seja daqui que o Stephen King tenha tirado a fonte para um dos eventos que acontece com a Carrie, a estranha, lá no seu primeiro livro publicado. Então a gente está nesse meio termo. A Shirley Jackson, ela sugere que realmente exista um fantasma, ou a própria casa seja assombrada, ou a própria Eleanor seja uma pessoa assombrada, seja uma pessoa especial. Mas ela também abre a possibilidade para que tudo aquilo tenha sido simplesmente testemunhado pela própria loucura da personagem Eleonora. A Assombração da Casa da Colina teve sua primeira adaptação em 1963 com essa produção inglesa chamada The Haunting, que por aqui se chamou O Desafio do Além, e é considerado até hoje um dos melhores filmes de casa assombrada de todos os tempos, com uma adaptação bastante fiel ao livro original da Shirley Jackson. Em 1999, Steven Spielberg se juntou a ninguém menos que o Stephen King, que eu já falei aqui atrás, para fazer um novo filme com base no livro da Shirley Jackson. Só que algumas diferenças criativas acabaram afastando o escritor da produção, e o filme que nós ganhamos, o The Haunting, de 1999, acabou sendo um filme extremamente fantasioso, extremamente fantástico, muito visual e que tem pouco da história original da Shirley Jackson, e é um pouco que realmente não convenceu nem público e nem crítica. Foi dirigido pelo Jean de Bond, que lá na década de 1980 tinha dirigido o ótimo, excelente filme de ação Velocidade Máxima com o Keanu Reeves. Recentemente nós tivemos uma nova produção, dessa vez para o streaming, na série A Maldição da Residência Hill, da Netflix. E vale a pena você dar uma olhada nessa série, que embora desvirtue bastante a história original da Shirley Jackson, a gente não tem um grupo de cientistas visitando a casa, mas sim uma família que se muda para lá para fazer uma reforma na casa e depois vender. Embora todas essas diferenças aconteçam e também a parte sobrenatural seja muito mais importante, ou seja, apenas a parte sobrenatural importante na história do seriado, da série da Netflix, é uma história realmente que vale a pena você assistir. Corre lá para poder assistir essa adaptação extremamente livre do livro da Shirley Jackson. Bom, e você? Qual a sua casa assombrada preferida, se é que você tem uma? Que tal você aceitar o meu convite para entrar na Casa da Colina e ler A Assombração da Casa da Colina da Shirley Jackson? Talvez assistir alguma das versões do cinema, a série da Netflix. Que tal você entrar numa outra casa assombrada? Que tal você encarar A Casa das 100 Janelas? Meu próximo livro. Essa aqui é uma edição física para conferência, para leitura coletiva, que foi feita especialmente para um grupo de 30 pessoas que aceitaram encarar essa jornada inicialmente. Já lá para julho, agosto, a gente vai ter a versão impressa à venda. Mas por enquanto você pode entrar lá na Amazon e baixar para o seu Kindle, para o seu celular, para o seu tablet, a versão em e-book de A Casa das 100 Janelas. Meu próximo livro impresso. Enquanto você não lê A Casa das 100 Janelas ou A Assombração da Casa da Colina da Shirley Jackson, que tal se você curtir esse vídeo? Que tal se você se inscrever no canal, sob pena de, à noite, numa noite em que você estiver sozinho em casa, alguma porta do seu quarto, por exemplo, acabe se abrindo sozinha, numa noite que não tenha vento, que não tenha mais ninguém na casa, ninguém vivo?